Gente, bom dia, que alegria estar aqui com vocês. Eu estava pensando ali com meus botões, que quando o Luiz está aqui, ele fala de mim, né? Eu pensei, a próxima vez que eu tiver o microfone, eu falo dele. E eu estava, Jesus, me dá uma inspiração, e essa inspiração não veio. Aí quando eu soube que a gente não ia ter transmissão, a inspiração veio. Aí, quando eu subi, descobri que vai ter transmissão, então vai ficar para a próxima. Não vou gravar isso de jeito nenhum, porque eu pensei, eu abro o meu coração, peço o segredo, e isso não chega no Luiz, né? Agora, com transmissão, não vai dar. Então, quem é curioso aí, vai continuar curioso, porque hoje eu não vou satisfazer sua curiosidade. Se no meio do caminho Deus me der uma inspiração bem legal e eu lembrar de alguma coisa, fica tranquila que eu vou queimá-lo, porque ele sempre me queima e vocês riem, né? Abra sua mão, vamos orar. Jesus, nessa manhã, nós somos tão gratos pelo teu cuidado com a nossa vida, pela maneira como o Senhor nos conduz. Obrigada, Jesus, porque mesmo que a gente passe tantos desafios, tantos tempos difíceis, o fato de termos o Senhor faz possível cada caminhada, faz possível passar por cada barreira, por cada dificuldade. Nós somos tão gratos nessa manhã. Senhor, te pedimos agora que na ministração dessa palavra, o Senhor nos encha de graça, de sabedoria. Senhor, tanto no falar quanto no ouvir, que a sua presença, que o teu Espírito traduza para o nosso espírito aquilo que o Senhor quer nos comunicar nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Eu abençoo meus irmãos em nome de Jesus. Diga amém. Gente, eu quero só passar rapidinho por aqui. Nessa última canção que a gente cantou, eu vou construir minha vida em ti, né? E não vou ser abalado. Sabe, toda jornada cristã se trata de uma construção da nossa vida sobre o fundamento que é Cristo. Quantos têm isso bem claro? E algumas vezes eu entendo que o inimigo vem e num momento, quem sabe, de distração nossa, ou quem sabe de sei lá, de bobeira mesmo, que a gente dá, ou alguma mancada, é como se ele viesse e chutasse um dos nossos tijolos, uma da parte da construção, e nós precisamos, de novo, nos reposicionarmos no Senhor e continuar a construção da nossa vida naquilo que Ele espera que sejamos nele. Amém? Isso é uma palavra para a tua vida. Hoje a gente está começando uma série que se chama Ferro com Ferro. Se você quer me acompanhar, ou abrir sua Bíblia, se quiser seguir aqui, abra lá em Provérbios 27:11, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eu não vou contar aquela história que eu falei que eu ia contar e que desisti, mas é mais ou menos assim. Quem já percebeu que o seu cônjuge afia a sua vida e você às vezes tem que ir lá para a presença do Senhor? Eu falei, Jesus, me dá graça. De novo, Jesus, aquele ser, que fez a mesma coisa semana passada que eu perdoei, fez de novo. Quantos... É só lá em casa que acontece isso, gente? O cônjuge tem essa habilidade de nos fazer mais santos, mais consagrados ao Senhor. Se você falta inspiração na sua vida para se tornar um homem ou uma mulher de oração, saiba de uma coisa: Deus está te ajudando com o cônjuge que Ele te deu. Porque Ele quer que você chegue mais santo nos céus. Diga amém. Uma das verdades fundamentais da palavra de Deus é que Ele usa pessoas para pessoas. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, quando Ele quer te forjar, te fortalecer, fazer de você uma pessoa mais santa e consagrada, quem que Ele vai usar? Não vai ser o seu pet. Vai ser o seu... Não, brincadeira. Vai ser outro alguém.
né? E no nosso caso, nessa manhã do nosso exemplo, obviamente o nosso cônjuge tem uma grande participação nessa obra do Senhor. Porque, na verdade, gente, é na família, né, que as coisas começam, que os relacionamentos começam, né? E eu fico pensando, quantos têm filhos aqui? Mais de um filho? Esses são os bons, né? Gente, como é desafiador ser pais de filhos tão diferentes, que nasceram na mesma casa, com a mesma educação, né? E como é desafiador saber como tratar cada um da maneira correta, né? Usando as medidas corretas, a sabedoria, porque cada um é diferente. Então, assim como na família, né, na nossa família de origem, Deus vai usar na família da fé pessoas para tratar com pessoas. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê isso de Gênesis a Apocalipse, Deus levantando pessoas para alcançar, repreender, converter, salvar, livrar e ajudar pessoas. Então Deus usa pessoas para tratar e lidar com pessoas. E quando a gente vem para o âmbito espiritual, na questão pessoal, o crescimento espiritual, gente, não é somente pessoal e particular. Pode parecer estranho, mas muita gente pensa que o crescimento espiritual, né, pode acontecer de maneira isolada, no âmbito privado, de uma maneira pessoal e mais ainda depois da pandemia. Então, muita gente passou a viver a vida comum da igreja de maneira remota. E embora a gente seja extremamente grata por esses recursos que o Senhor nos tem dado, né, na área da tecnologia, enfim, e que sim, faz parte da nossa vida, né, ela faz parte da nossa vida cristã, por assim dizer, mas isso não diz respeito só a nós mesmos. A tecnologia, né, as redes sociais, elas nos ajudaram muito nesse tempo de pandemia, por exemplo. Mas isso roubou também da igreja, você vai concordar comigo? O estar juntos, o abraço, o olhar nos olhos, o receber uma oração enquanto alguém fala alguma coisa no seu ouvido. E teve pessoas, né, que de alguma maneira se acostumou com isso nesse lugar sozinho, privado, longe da igreja. E sabe, gente, Deus projetou o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento no âmbito da família cristã, da família reunida, né, como deveria ser na família de origem. Na verdade, a igreja, ela é uma grande família com muitos irmãos. Veja o que diz Hebreus sobre a família cristã. Não deixemos, lá Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que o dia se aproxima. Quantos estão percebendo que o dia está aproximando? Né, o dia da volta de Jesus. E nessa época, gente, o que a Bíblia está dizendo é nessa estação, nós temos que estar unidos mais do que nunca, na mesma maneira de pensar, no mesmo estilo de vida, na mesma fé que nos une como família. Então, o crescimento cristão não é algo entre uma pessoa e Deus somente. A Bíblia ensina que nós precisamos de diversos relacionamentos cristãos para crescermos de maneira equilibrada. Então, a maturidade espiritual requer de nós relacionamentos fortes que fortaleçam o nosso chamado e a nossa conduta. E ninguém melhor para isso do que os nossos irmãos que são diferentes de nós. Às vezes a gente tem uma preferência, né, por irmãos que são mais parecidos, porque dá menos choque, sim ou não? Mas quantos já perceberam que Deus coloca bem poucos parecidos com a gente e parece que Ele capricha na diferença? Dá um sorriso, porque é verdade. Né? Então o que Hebreus está falando aqui é na importância de congregar, gente. E se a gente presta atenção,
todos os verbos estão no plural, indicando a importância dos relacionamentos, né? E aí, como igreja, a gente vai pensar na célula, nos ministérios, nas reuniões públicas, né? No culto, enfim, muitas vezes a gente desiste de se relacionar com pessoas porque nós fomos feridos, porque fomos traídos ou enganados por alguém. Não levanta a sua mão, mas aí dentro de você levanta a sua mão, se isso já não aconteceu com você alguma vez, né? E a gente acaba perdendo a bênção de sermos curados, transformados, de amadurecermos, né? Também através de alguém, né? Assim como a gente não pode desistir da família de origem, não levante a mão outra vez, mas eu sei que em alguns momentos você já teve vontade de jogar alguém pela janela, né? A gente sabe que é difícil, mas assim como a gente não pode desistir da nossa família de origem, a gente precisa fazer acertos, exercitar perdão, conversar uma e outra vez, ir ajustando as coisas. Gente, isso é tranquilo, porque isso só leva a vida inteira. E Deus dá graça para a gente para isso. Então, assim como você não pode desistir da família de origem, nós também não devemos abandonar a família da fé porque alguém nos feriu. Sabe, a experiência e a sabedoria ensinam que as pessoas ferem pessoas, mas também são as pessoas que curam pessoas, sim ou não? Por que você acha que Deus nos ensina a amar incondicionalmente o nosso próximo? Verdade? Provérbios 27 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha que coisa mais linda que a Bíblia nos diz. Olha para quem está do teu lado te afiando. Dá um sorriso para ele. Fala, continue a obra do Senhor, irmão, continue. Sabe, esse texto fala sobre o processo que o ferro exerce sobre o outro. E, gente, é um processo desconfortável, é incômodo, pode ser muito doloroso, mas o resultado é sempre maravilhoso. Não é quando você não anda com Deus. Quando você não conhece a Deus, gente, o processo no seu final é um desastre. E a gente está cheio de experiências aí, né? Fora desse contexto da fé, que a gente pode afirmar, puxa, é isso mesmo. Sabe, eu sempre fico pensando o que leva um filho a chegar a um nível de decepção e raiva e um montão de outros sentimentos tão sérios, que chegam ao ponto de matar os seus pais, ou um deles. Quantos já ouviram notícias desse tipo? Sabe, o processo de afiar o outro na casa não foi, né, desenvolvido. E alguém precisa matar o outro para ficar livre daquilo. Quando a gente vem para o contexto da fé, nós também passamos situações que, se nós não conhecêssemos o Senhor, que se nós não perdoássemos, se nós não fizéssemos entrega, se nós não orássemos, não jejuássemos, se nós não tivéssemos um processo de fortalecimento no Senhor, nós também faríamos alguma coisa reprovável diante do Pai. Sim ou não, gente? Sabe, é a graça do Senhor, essa presença que nos acompanha, que nos ajuda a cada dia a afiar e ser afiado, né? Como diz o versículo aqui, o homem afia o seu companheiro, afiar e ser afiado nesse processo do Senhor. E assim, nós não teremos o resultado que desejamos se abandonarmos o processo. Então, às vezes, o processo é longo, é doloroso, é difícil lidar com a imaturidade do outro, lidar com, né, com a insensatez, puxa, eu esqueci da palavra em português, me veio em espanhol, quando a pessoa é terca, que diz, não, terca será, é mais que teimosa, mas teimosa ajuda, quando a pessoa é
teimosa, é dura, de dura cerviz, não se quebra, não se quebranta, é aquilo que ela quer e ela não vai sair daquele... Gente, é difícil, mas quando a gente entra no processo de afiar e ser afiado com essa graça de Deus, vamos chegar num resultado, tanto o resultado que o Senhor espera, quanto o resultado onde nós seremos abençoados. A gente perde muito do resultado, muitas vezes por temer, por ter medo do processo. E vivemos nossa vida sempre abaixo do potencial que Deus planejou para a gente. E aí a gente, essa sociedade hoje em dia está muito assim, por que então se relacionar se eu vou ser ferido? Então a pessoa prefere ter 1 milhão de amigos nas redes sociais do que 1 ou 2 pessoalmente. Porque aquele da rede é bem fácil, né, gente? Estão sempre bonitos, bem-humorados, só fala coisa legal, fala coisa que você ri. Mas quando a gente vem para o nosso dia a dia, não é bem assim. Outra coisa, por que se abrir para outro ser humano que tem o potencial de nos frustrar? Por que eu vou me relacionar para me ferir? Por que eu vou me relacionar para me frustrar? Porque Deus usa pessoas para pessoas. E é com os diferentes que nós iremos crescer. Gente, quem é pai e mãe sabe disso. Você tem um filhinho, nasce o primeiro, gente, uma delícia, criança calma, uma bênção. Aí nasce o segundo, sabe, meu Deus, o que eu errei? Onde foi que falhou a oração? O que eu não fiz, Enfim, e a gente vai vendo que os diferentes nos desafiam a buscar recursos para aprender a lidar com aquilo. Seja filho, seja cônjuge, seja companheiro de trabalho. E quando a gente vai para a vida de Jesus, para a liderança dele, gente, Jesus, ele trouxe para ele 12 pessoas muito diferentes. Jesus teve que ter um jogo de cintura ali para lidar com aqueles homens. Ele tinha o Tomé que duvidava de tudo, ele tinha o Pedro que só dava a bola fora, um cara impulsivo, ele tinha João que era explosivo, queria mandar fogo do céu para consumir uma cidade. Imagina João na nossa cidade, manda fogo do céu para destruir a fresa dos curitibanos, sei lá, qualquer coisa desse tipo, Manda, E assim, e por aí vai. Então cada um de nós tem o seu jeito, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu desafio, mas cada um também tem a sua qualidade. Sabe, gente, quando a gente olha para os temperamentos, se você imagina um mundo só de colérico, as pessoas não acham, nossa, que lindo, a liderança, pessoa forte. Gente, quem casou com colérico, tem filha colérica, teve pastor colérico e os coléricos te perseguem. Alguém presente na reunião? Eu lidei com tudo isso. E a sobrevivência às vezes não é fácil. Para quem é mais fleumático assim, é um desafio. Agora imagina se o mundo fosse dos fleumáticos. Gente, que tédio! E se fosse dos sanguíneos, na segunda piada você quer jogar o cara pela janela. E se o mundo fosse feito de melancólicos? Ninguém merece, Agora, fala das qualidades desse povo. Quem não gosta de um bom melancólico dedicado, não sei se você é, tá, irmão? Nada pessoal. Mas você já viu um melancólico no desempenho do seu instrumento? Você não acredita que quem está atrás é um melancólico. É uma coisa sensacional. Quem nunca se divertiu com as piadas dos sanguíneos, gente? Tira o sanguíneo da festa de aniversário, acabou a festa. Precisa de uma liderança, de uma palavra firme, forte, firme, que dá orientação, que dá direção. Chama o colérico. E por aí vai. Deus nos fez diferentes. E a ideia não é que esse é melhor, aquele é pior. Ele só nos fez diferentes. Cada um carrega a sua qualidade. Todos nós temos algo para melhorar, mas a gente também tem algo para somar. Como toda a família, eles tiveram seus conflitos, a família de origem, que tiveram seus conflitos entre si, eles também tiveram momentos muito bons. E sabe, gente, são os conflitos, são as dificuldades que trazem um amadurecimento, e quando a gente vai para a família da fé não é diferente. Quando a gente se entende, a gente consegue encaixar essas diferenças, a gente se une para um propósito comum,
que vai edificar, que vai abençoar, fortalecer a família da fé, uns aos outros, para o cumprimento daquele propósito para o qual o Senhor me chamou e chamou você também. Quando a gente olha lá para os discípulos de Jesus, todos eram diferentes, mas eles conseguiram essa união, essa identificação, essa visão comum com o propósito que Jesus teve quando os convidou para fazer parte daquele grande projeto. Jesus acreditou em todos. E embora todos fossem tão diferentes, fizeram um trabalho que nos alcançaram. Então, repita comigo: não existe personalidade boa ou ruim. Sabe, na verdade, a gente aprende com a liderança de Jesus que não existia personalidade boa nem ruim, mas e que as personalidades foram dadas por Deus. Então, todas servem para complementar uma às outras, todas são boas, mas são diferentes. E nisso reside a riqueza. Sabe, a gente não pode viver com a perspectiva de que um filho é melhor do que o outro, porque um é muito quietinho e o outro é muito espoleta. A gente não pode viver com a perspectiva de que um é colérico, o outro é fleumático, ou seja lá que temperamento tem, né? Nós precisamos viver na perspectiva de que um aperfeiçoa o outro, de que um complementa o outro, e em todas elas Deus, né, faz isso fluir para o aprendizado e maturidade. E gente, é só interagindo em relacionamento com as pessoas é que nós temos a possibilidade, né, de praticar tudo que a gente tem aprendido do nosso Deus. Né? Por exemplo, graça, misericórdia, amor, verdade, paciência, longanimidade, e a lista pode ser bem cumprida. Então, quando a gente interage com todos esses diferentes, com os recursos que o Senhor tem nos dado, todos nós somos abençoados. Agora veja o que Lucas 6,31 diz: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Ou seja, eu coloco aquilo que eu recebi do Senhor em prática com o meu irmão, e ao fazer isso eu vou desenvolvendo, o caráter de Cristo vai sendo moldado em mim. Então hoje eu quero, né, falar rapidinho sobre três tipos de pessoas que Deus usa. Né? E eu quero te animar com essa ministração, eu quero te animar a abraçar o processo e a importância de Deus tocar na nossa vida, ministrar a nossa vida, né? E deixar o agir de Deus fluir em nós por meio de outras pessoas e de nós para os outros. Receber dos outros e também dar para as pessoas, né, o que a gente tem recebido do Senhor. Então, a gente vai aprender através desses três tipos de pessoas que Deus usa para nos moldar e moldar o caráter dele em nós. Deus usa pessoas diferentes. Dê um sorriso, né? Não, como a gente viu, não existe personalidade certa, existe personalidade diferente da minha. Não levante a sua mão, mas você já percebeu que a sua é bem melhor do que a dos outros. E você quer que todos façam as coisas como você, porque a sua é melhor. Não é assim que a gente pensa? E nessa manhã a gente vai entender que não é bem assim. Né? E justamente por sermos como nós somos, nós temos a tendência de procurar os iguais para a vida ser mais leve, sem estresse, né? sem complicação. E a gente tem que cuidar para sair desse caminho. Vamos estar disponíveis melhor, a nos relacionarmos com pessoas diferentes. E crescer nesse relacionamento. Porque quando a gente procura os iguais, a gente impede o nosso crescimento. E o sábio entende que a única maneira de crescer é com o diferente. Todas as vezes que você faz o que você sabe, que você domina, é tranquilo. Mas quando você tem um desafio novo no trabalho, né, uma coisa nova que você quer fazer, você lida com o diferente, isso te estica e você cresce. Agora olha o que diga 1 Coríntios
12:4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Sabe, gente, Deus parece que tem um gostinho, uma atração pelo diferente, graças a Deus. Porque senão Ele não ia olhar para mim e não ia olhar para você. Né? Deus ama o diferente. Ele não se limita pela forma, e Ele age de maneira diferente por diferentes pessoas. E quando a gente entende isso, nós não limitamos o agir de Deus na nossa vida. Aí Ele tem liberdade para agir através de mim de uma forma e do Luiz através de outra. Lembrei de uma coisa do Luiz. Eu estava atendendo uma moça no Uruguai e eu tenho um jeito de fazer libertação, né? Eu sou uma pessoa tranquila, não preciso gritar, não preciso levantar a voz. E a verdade é que do meu jeito não estava dando certo, infelizmente. Aí a endemoniada vira para mim e fala assim: chama o pastor Luiz, precisamos de mais autoridade. Eu falei: Jesus, aí me ofendeu, né? Eu falei: pera, como assim? Porque eu ia ficar ali a tarde inteira, sem crise, né? E aí chega o Luiz modelo Karate Kid. E já partiu para cima e gritou, aquele jeito, né, gente? Mas sabe o que? Funcionou. Que raiva que me deu. Eu sei que ele falou uma coisa, a menina deu um salto do chão. O teto do meu escritório no Uruguai é bem baixinho. Se mais um pouquinho eu encosto a mão. Mas ela pulou, quase encostou no teto e caiu no chão, né? E Luiz, gente, ele é uma figura quando ele está intenso. Ele fechou as mãos assim, ajoelhou. E sabe esse pessoal fazer com desfibrilador? Acho que é isso, né? Acertei no nome, né? Ele fazendo com as mãos assim no peito dela. Fogo! Fogo! E a menina... Eu falei: Jesus, eu não saberia fazer essa cena. E eu estou olhando aquilo assim, quase desprezando o acontecido, né? Porque eu estava ofendida quase, né? Mas a verdade é que funcionou. Porque pessoas agem de maneiras diferentes. Graças a Deus, essa foi a única vez, tá, gente? As outras eu consegui sair. Não, brincadeira. Pessoas têm maneiras diferentes de agir e está tudo bem, e nós precisamos entender isso. Então, por exemplo, quem participa de uma célula aprende na forma prática a como lidar com pessoas diferentes. Nossas células não são formadas por iguais, elas são formadas justamente por diferentes, e assim, há uma intencionalidade do Espírito nisso, porque todos nós somos animados e às vezes forçados a crescer, porque o ferro afia o ferro, né? E dessa maneira tem que ser você com o seu companheiro. Então Deus usa diferentes. Quantos diferentes nós temos aqui? Levanta a mão, senão pode cair um raio do céu sobre a sua cabeça, porque Deus não gosta de iguais. Não, obrigada. Segunda coisa, essa você vai gostar. Deus usa pessoas difíceis. Não levante a sua mão, mas quem tem um difícil na sua casa? Né? Não deve ser você, tenho certeza, mas com certeza tem um lá na sua casa. E essa talvez seja, gente, uma dos maiores desafios, as maiores lições, as maiores das lições relacionadas à maturidade, quando Deus coloca pessoas difíceis no seu caminho. E a verdade é que quando a gente discerne isso, o Senhor nos ensina lições profundas de compaixão, de misericórdia, de amor, de trato. Porque como é que lida com uma pessoa difícil, gente? Precisamos de muita graça. Aí fora, talvez mata, expulsa de casa, muda de país, mas aqui dentro, no âmbito da família cristã, tanto a família de origem quanto a família cristã, o desafio é até que a morte os separe. O desafio é ser fiel até o fim. O desafio, quem toma a sua cruz, não olha para trás, pega o arado, não olha para trás. O nosso desafio não inclui desistência.
Então, na carreira de encontrar pessoas difíceis, né, o que a gente vai fazer? Nós vamos pedir mais graça. Então, quando eu encontro a pessoa difícil lá em casa, você não vai saber qual que é mesmo, né? Não tem muita chance de você acertar, né? Eu pensei, Jesus, de novo, me dá graça com esse ser, Jesus. Preciso de muita paciência. E, gente, ele faz a mesma coisa com relação à minha pessoa. Por exemplo, um colérico, quando ele quer brigar, ele grita. Luiz não grita, tá? Só para vocês ficarem tranquilos, não grita. Mas um colérico grita, fala mais alto. Sim ou não? Mas o que ele quer? Que o outro grite também com ele do mesmo jeito, para a briga ter início. Quando as coisas estão meio tensas lá em casa, o Luiz fala um pouco mais forte. Cada vez que ele fala mais forte, eu falo mais baixo. Mais intenso. Isso vai causando uma irritação nele. Então, coitado, ele tem que orar. Jesus, me dá graça com essa mulher. Por que ela não fala? Por que ela não se expressa? E eu falo, Jesus, por que esse homem é tão forte? Por que ele fala assim? Eu podia falar mais manso. Quantos percebem que os diferentes, os difíceis, são diferentes da gente? E isso é extremamente desafiador, gente. Então, quando você olha lá para a história de Jó, uma das histórias mais famosas da Bíblia, quando você presta atenção na história, Jó tinha uns amigos difíceis. O cara estava acabado, arrasado. E vem os amigos para falar em nome de Deus e termina de quebrar o homem. Sabe? E interessante que depois de tudo isso, Jó chega em um lugar, né, que Deus tinha lá dentro do propósito dele com Jó. E no final, Deus usa a vida de Jó para abençoar os amigos difíceis. Levanta sua mão. Repete comigo, Jesus quer me abençoar para eu abençoar. Não fala o nome, só pensa. Dessa pessoa difícil. E a verdade é que Jó só pôde abençoá-los, né, depois que ele foi abençoado por Deus. Então nós precisamos ser abençoados por Deus para dar conta disso. Gente, como é que a gente faz isso? Na presença do Senhor, pedindo mais graça específica para aquela situação. Diz o versículo lá de Jó 42, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro de tudo o que tinha antes. Sabe, os difíceis servem para muitas coisas, mas para nos provar se realmente nós estamos convictos no Senhor, se realmente faremos o que é certo, mesmo que os difíceis façam tudo para que a gente faça o errado. Tem uma pessoa que eu preciso prestar conta, e o que eu faço nesse nível, na verdade, a gente precisa passar primeiro naquele nível. Dificilmente eu vou errar nesse nível, se ele for o meu filtro. Então, aqui embaixo, pode ser que você até ganhe a luta. Tá? No final, você é o difícil mais forte, ganhou, mas talvez você perdeu em cima. Quantos estão entendendo? Tem uma maneira que o Senhor espera que eu corresponda em tempos difíceis, que honre a Ele, que agrade a Ele e que cumpra o propósito dEle dentro de mim, porque Ele está construindo algo em mim, edificando algo em mim que o inimigo quer derrubar. Quantos estão entendendo? Ok? Como podemos amar a Deus que não vemos, se não conseguimos amar as pessoas difíceis que estão no nosso caminho, ou dentro da nossa própria casa? 1 João diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Sabe, gente, é fácil a gente se aborrecer com os nossos irmãos, o nosso próximo, porque de alguma maneira fomos feridos, ofendidos, enfim, a gente não entendeu, né? Enfim, uma situação difícil. Mas não levanta sua mão assim para não ficar tão feio, mas quantos de vocês já não tiveram sérias questões com Deus?
Deus, por que que eu tive que passar por isso? E se nós conseguimos amar a Deus que nos ama, mas que também nos expõe a momentos difíceis, é a mesma coisa com o nosso irmão. Então, como que a gente não vai amar um irmão porque ele é difícil, se nós também temos um Deus que às vezes nos expõe a coisas difíceis? No final, gente, tudo passa pelo crivo, né, do Senhor na nossa vida. Quando nós fugimos de pessoas difíceis, nós perdemos a oportunidade de sermos provados, aprimorados em muitas coisas, gente, e são internas diante do Senhor. Porque as coisas difíceis, as coisas diferentes, vai ficar tudo aqui. Quando Jesus voltar, aquela pessoa que era difícil, já não vai fazer parte de quem você é e do seu encontro com o Senhor, é só você e Ele. Se você foi aprovado nesse âmbito aqui, você vai se apresentar diante do Senhor de outra forma. Agora, se você foi reprovado com a pessoa difícil, por exemplo, quantos cônjuges se divorciam porque encontrou uma pessoa difícil? E com que cara a gente chega diante de Deus e fala assim, olha, Deus, é o seguinte, eu estou aqui, graças a Deus fui salva, ele provavelmente foi para o inferno, porque eu era a melhorzinha da relação. Né? Mas eu tive que me divorciar, ele era muito difícil. Como é que você fala isso diante de Deus? Quantos estão entendendo, gente? Tem uma aprovação nesse âmbito aqui, que eu preciso levar para a minha eternidade. E isso é o que a gente precisa ter em mente. Não se trata de ganhar ou da minha briga nesse âmbito. Tudo passa por Ele. Tudo é por Ele, para Ele. Ele é a razão de tudo. Então, se você está passando um tempo difícil com alguém no seu caminho, e eu não estou falando só de cônjuge, né, gente? Às vezes é um patrão, às vezes é um funcionário, às vezes é um irmão, é a família, a grande família, tantas situações. Se eu estou passando por isso aqui, pede ao Senhor, Senhor, me dá graça e mostra para mim o que o Senhor quer produzir na minha vida com esse difícil, com esse diferente. Há quem diga que quando nós temos dificuldades com o diferente ou com o difícil, é porque nós vemos nele algo que nós temos em nós e que nós não queremos encarar. Para pensar e orar. Isso não estava no meu script. Voltando para cá, pessoas difíceis também servem para nos mostrar o tipo de pessoas que não queremos ser. Que é isso aí que eu estou falando, né? Para você pensar, com quem no seu trabalho que você lida que é uma pessoa difícil? Pensa nela aí, no nome dela. Precisa conviver com uma pessoa complicada na sua família? Pensa aí o nome dela. Alguém na sua célula não deve ter, mas alguém na sua célula que é difícil de engolir? Na sua igreja tem alguém que se ela senta ali, você senta lá? Abra suas mãos, por favor. Repete comigo, Senhor Jesus, nessa manhã, eu preciso de graça sobrenatural para me ajudar a lidar da maneira que eu seja aprovado por Ti com essas pessoas difíceis e diferentes de mim. Olha para mim. Considere, gente, se Deus não está usando essa pessoa para trazer mudanças profundas na sua vida e também em outras esferas de relacionamento. Às vezes nós lidamos com uma pessoa difícil aqui para nos mostrar que não é tão difícil lidar com essa aqui. Às vezes você tem uma situação no trabalho e quando você volta para casa você diz, puxa, essa pessoa não é tão difícil. Ou às vezes você sabe no trabalho de como o
os pais estão lidando com uma situação difícil com o filho, e você volta para casa, a sua situação com seu filho não é tão difícil assim. Isso nos ajuda a mudar a perspectiva. Sabe, quando a gente olha para a vida de Jacó, Jacó teve que encarar 20 anos de sofrimento na casa de Labão. Ele teve que lidar com aquele homem desonesto, trapaceiro, né? O próprio estilo de Jacó, de vida de Jacó, já era confrontado pela vida de Labão. E Deus estava usando Labão como um tipo de espelho, né, para mostrar a Jacó o tipo de homem que ele não queria ser. Agora, se Jacó não tivesse passado pela estação de Labão, provavelmente ele não teria se tornado o homem que ele se tornou. Então, nós não devemos, obviamente, ninguém aqui gosta de sofrimento, a gente não precisa sair por aí procurando os difíceis. Quem são os difíceis? Estou querendo crescer no Senhor, venham para mim os difíceis e os diferentes. Não, a gente não está querendo isso. Mas se Deus colocar no seu caminho um diferente ou um difícil, né, encare isso como uma oportunidade de Deus, né, para alcançar, desenvolver maturidade, paciência, tolerância, coisas que são importantes, gente, no campo da fé, no campo do estilo de vida cristão. Não tem nada a ver com outras pessoas que não querem ou não precisam disso. Nós precisamos, porque são os frutos do Espírito que nós vamos levar para a eternidade, sim ou não? Eu acho que sim. As outras coisas vão ficar por aí. Então nós devemos entender que Deus usa o ferro para afiar o ferro. Quem está ficando bem animado com essa mensagem? E a última, para terminar, essa aqui pode ser boa. Deus usa pessoas desenvolvidas. Sabe, o terceiro grupo de pessoas que Ele usa para moldar seu caráter em nós e etc., são pessoas desenvolvidas, que são mais sábias, mais maduras, que já andaram um tanto maior do que o que você já andou. Olha o que diz em Provérbios 13:20, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, quando a gente olha para a Bíblia de novo, Josué tinha Moisés, Timóteo tinha Paulo, Eliseu tinha Elias, e ao longo da Bíblia a gente vai vendo vários outros exemplos de pessoas mais sábias ajudando pessoas que estavam chegando naquele caminho. Né? Alguém disse que se você é a pessoa mais sábia e mais inteligente da sua sala, então você está na sala errada. Né? Se você é a pessoa mais sábia e madura, que conhece, então está na hora de você buscar aprender com pessoas experimentadas e mais maduras do que você. Sabe, o apóstolo Paulo precisou de Ananias no seu processo de salvação e mais tarde precisou de Barnabé para ser recebido pelos apóstolos. Ou seja, gente, na nossa vida cristã, nós chegamos sem saber nada, aprendemos com alguém que sabe mais do que nós, e em algum momento nós nos tornamos aqueles que sabem mais do que alguém. Sim ou não? Esse é o processo. E nesse processo nós vamos encontrando pessoas difíceis, pessoas diferentes, pessoas que precisam do depósito que Deus já fez na minha vida. E onde que eu vou, exercer isso? Nos ministérios na igreja, na minha família, no meu ambiente de trabalho, na célula, no lugar onde o Senhor me plantar para que eu possa ser canal de bênção na vida de alguém, de maneira que eu possa afiar a vida de alguém, porque eu já passei pelo processo de ser afiado em muitas estações, o que também não significa que acabou, o processo de afiar. Isso dura só a vida inteira. Luiz continua me afiando, gente. Mas para minha alegria, eu também continuo afiando ele.
Olha o que diz Atos 9:26, quando chegou a Jerusalém, Saulo tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. E aqui a gente vai vendo a importância do discipulado na vida um dos outros. Então, cada novo que entra aqui na nossa igreja, cada luzinha que a gente acende lá atrás, essa pessoa vai trilhar o mesmo caminho que você já trilhou, e você vai ser aquele mais sábio, né, que vai ter o que compartilhar, o que acrescentar na vida deles. Você vai ser aquele que vai afiar o que está chegando, e assim a gente vai crescendo e se desenvolvendo no Senhor e fazendo pelos outros o que um dia fizeram por nós. Sabe, todos nós temos algo para aprender, todos nós temos áreas para melhorar, mas todos nós podemos progredir em alguma parte do nosso caráter para continuar sendo bênção na vida de alguém. Pessoas cuidam de pessoas, pessoas tratam pessoas, pessoas promovem pessoas, pessoas ferem pessoas e pessoas curam pessoas. Quantas pessoas temos aqui com todo esse potencial? Fica de pé comigo, eu quero orar com você. Deus usa pessoas para nos moldar e nos aperfeiçoar nele, e isso é maravilhoso, gente. Abra suas mãos, fecha os teus olhos. Olha agora para você, presta atenção na sua vida. Você tem sido alguém diferente para as pessoas ao seu redor? Você tem sido a pessoa difícil para aqueles que estão ao seu redor? Eu queria te dar uns minutinhos para que você alinhasse seu coração com o Senhor. Diga para Ele: Jesus, eu reconheço que às vezes eu sou intransigente, eu sou difícil, às vezes eu sou teimoso, às vezes eu quero tudo do meu jeito, às vezes eu sinto que eu sou a pessoa que faz tudo certo, e eu tenho uma lista de defeitos para os outros. Jesus, nessa manhã, eu quero reconhecer diante do Senhor as minhas limitações. Pode ser que se eu ganhar na briga aqui nesse nível, na minha família, no meu trabalho, pode ser que eu ganhe a razão, eu ganhe a briga, mas pode ser que eu perca o trabalho, que eu perca a minha família, que eu perca relacionamentos importantes, porque eu acho que eu sou melhor do que o outro. Porque eu acho que quem tem a lista de defeitos é o outro. Jesus, nessa manhã, me ajuda a olhar para mim mesmo. Nessa manhã, me ajuda a entender que eu também tenho particularidades na minha vida que são difíceis para os outros entenderem. Me ajuda nessa manhã a reconhecer que às vezes eu sou diferente, e eu quero que todos sejam como eu sou. Jesus, nessa manhã, eu reconheço que eu não sou melhor do que ninguém. Eu reconheço que eu tenho desafios, e eu preciso da sua graça para aprender a lidar comigo mesmo. Oh, rabarabashei kararabasi. Oh, ramararabasi. Sabe quando o Senhor continua com seus olhos fechados, suas mãos abertas, se permita ser ministrado pelo Senhor. Se permita
ser moldados pelo Senhor. Se permita ver quem você é. Reconhecer diante do Senhor que você nem é tudo isso. E se em alguma coisa você está indo bem, está fazendo um bom trabalho, é pela graça dele que é abundante sobre a sua vida. Gente, sem o Espírito do Senhor nós somos pó. Voltaremos para o pó e seremos sempre pó. Mas com o Espírito do Senhor dentro de nós, com o Espírito do Senhor que foi soprado sobre nós, nós temos vida, vida em abundância, para nós mesmos e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Seja o novo na célula, seja o velho na célula, o antigo na célula, seja na igreja, seja nos seus ministérios, seja onde você serve, seja no seu trabalho, na sua casa. Sabe, eu sinto o Senhor falando para alguns de vocês nessa manhã. Eu estou satisfeito com a essência de quem você é. Deus não quer que você mude a essência de quem você é. Ele quer te moldar ao caráter dele, do Cristo. Do Cristo que amou, do Cristo que se entregou por amar o outro. Isso sim Ele quer mudar na sua vida e na minha. Mas o Senhor não tem problema se você é muito intenso, se você é devagar, se você é tem aquela cara de inconsequente e irresponsável. O Senhor não está muito preocupado com isso. O Senhor te ama do jeito que você é, e eu sinto um convite do Senhor nessa manhã, para você começar a se amar do jeito que você é. Eu sinto que tem algumas pessoas aqui que se sentem rejeitadas pela sua família por causa do jeito que você é. O problema é que eles só te rejeitam porque você também se rejeita. Você também preferia ser diferente. E eu sinto nessa manhã o Senhor reafirmando, fortalecendo a sua identidade, o jeito que Ele te fez. E eu sinto o Senhor te convidando a olhar para o que realmente importa. Porque tem coisas, a maioria das coisas da nossa vida, gente, vai ficar aqui, não vai para a eternidade com a gente. Nós precisamos a essa altura da nossa vida, a essa altura dessa estação que precede a volta do Senhor, nós precisamos nos focar naquilo que tem valor eterno, naquilo que nós vamos levar para a eternidade, e esse convite é para isso. Se permita ser afiado nessa manhã pelo próprio Espírito do Senhor. Enquanto você está aí nesse tempo com o Espírito do Senhor, eu quero perguntar se tem alguém que está nos visitando e você diz: eu preciso ter um encontro com Jesus. Eu preciso ser incluído nessa família que tem o compromisso em aperfeiçoar os seus irmãos uns aos outros para aquilo que é eterno. Talvez você está aqui entre nós e você está dizendo: eu sou aquele que é o difícil da família, que não é compreendido. Ou talvez você diga: não, eu sou o melhorzinho da minha família, os difíceis estão todos em casa, mas eu reconheço que eu preciso de graça do Senhor na minha vida. Se você está aqui e você diz: eu quero entregar minha vida para Jesus, levanta bem alto a sua mão. Provavelmente quem te convidou para vir nessa manhã queria te expor a essa oportunidade.
de conhecer a Jesus de uma maneira como você nunca conheceu antes. E esse é o seu momento. Tem alguém aqui que você diz: eu quero entregar minha vida para Jesus? Levanta bem alta a sua mão, eu quero orar por você. Bem alta a sua mão, levanta por favor. Isso, eu vejo a sua mão ali. Mais alguém? No mezanino, alguém? Gente, se tem alguém, me ajuda, porque eu não enxergo direito não. Mais alguém? Levanta bem alta a sua mão, faz assim. Tá, eu quero, faz o favor, gente, vem aqui na minha frente, vem aqui comigo aqui na frente, para eu orar por você. Nessa manhã eu quero te abençoar, eu quero te introduzir nesse caminho de graça, te introduzir nesse caminho onde Deus mesmo vai se encarregar de cuidar da sua vida e fazer de você alguém melhor, fazer de você uma pessoa abençoada. Vem cá rapidinho, me dá o privilégio de orar com você. Você também que vem cá. Isso. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Fica aqui um pouquinho, tá? Gente, mais alguém? Vem cá rapidinho. Eu vi várias mãos levantadas, gente. Vou te dar mais um tempinho. E você que está aí no seu lugar, continua com as suas mãos abertas. Vai alinhando sua vida com o Senhor. Se permita, nessa manhã, ser abençoada e afiada pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Continua aí, enquanto eu continuo aqui com meu irmão. Eu tinha visto uma mão bem alta naquele canto ali, mas... Vem, não, vou começar a orar aqui. A Bíblia diz: somente em ti eu vou ser. Nessa manhã eu te abençoo para esse novo processo, né? Eu instruir minha vida em ti. Pai, nessa manhã te agradecer por esse processo que começou. Eu te peço em nome de Jesus, e faça uma obra em nome de Jesus. Fica mais um pouquinho, minha vida em ti. Milena e Luiz, eu quero dar as boas-vindas nessa igreja. Vocês são muito amados e muito bem-vindos, e eles querem receber vocês. Eu queria que vocês virassem para lá. Você veio também, amigo? Então peraí, pausa. Hoje é o dia de orar um por um, por isso que eu terminei cedo. Eu tenho 15 minutos de vantagem. Você aguenta firme aí. Qual o seu nome? Luciano. Que bom que você veio, Luciano.
Agora sim, Luciano, Milena e Luiz. Eu queria que vocês olhassem para lá, que essa família quer receber vocês com muita alegria. Sejam bem-vindos. Abra sua mão e repete comigo: Senhor Jesus, me ajuda a construir a minha vida no Senhor, sobre os seus fundamentos. E eu sei que quando os difíceis, quando os diferentes cruzarem o meu caminho, eu não serei abalado. Dê um aplauso para Jesus.